Fala, carequetes e carequitos! E aí, pessoal? Tudo na mais santa paz? Semana tá chegando ao fim e o Calvo Man está lançando um novo vídeo. Eu gostaria de poder dizer que eu sempre conseguirei lançar 2 vídeos por semana certinho, mas como eu não sou político nem candidato a nada, eu não vou fazer promessas que eu não posso cumprir. Para apresentar um vídeo de qualidade tem que ter tempo, pesquisa, revisão, e é por isso que o careca solta um atrás do outro, porque os meus não tem nada disso. Mas eles são feitos de coração, então se você puder se inscrever e largar um like, o Bola de Bilhar aqui te agradece. Enfim, hoje o assunto é um tanto quanto polêmico, novidade, né? E se trata da posição política da Dona Marvel. E quando eu digo política, é devido à falta de um termo melhor. Se você não está vivendo em um buraco, você deve ter percebido que as coisas andam muito polarizadas ultimamente. Os termos que você vê por aí nas discussões geralmente são esquerda e direita. Mas como esses termos têm uma origem mais relacionada com a política econômica, quando a gente fala de cultura e entretenimento, eu particularmente acho melhor usar os termos progressista e conservador. E especialmente para você que estava vivendo no buraco com as topeiras e não sabe o que esses termos significam, o que eu acho difícil, porque até as suas amigas topeiras devem estar brigando por política. O careca vai fazer um resumo, mas vai ser um resumo do resumo mesmo, ok? Se você quiser realmente saber sobre o assunto, aconselho ler e buscar conhecimento por conta própria, ao invés de se basear em opinião de youtuber. Basicamente, o progressista é o cara que é aberto a mudanças culturais na sociedade. E o conservador é aquele que vê qualquer mudança brusca com desconfiança e ceticismo. Então, quando a gente fala de termos como representatividade, feminismo, ideologia de gênero, aborto, casamento gay, luta contra a homofobia, etc, etc, geralmente a gente está se referindo a uma posição mais voltada ao progressismo. Portanto, é inegável que atualmente a posição da Marvel é muito mais progressista do que conservadora. Careca, então o conservador é um cara que não quer mudança nenhuma na sociedade? Não é bem assim. Embora eu saiba que seu professor da faculdade afirme que o conservador é um cara que está preso no século XIX, não é bem assim. Basicamente, o conservador é um cara que entende que a sociedade funciona em cima de regras e tradições, e que essas regras precisam ser respeitadas para que haja o bom funcionamento da mesma. Isso não significa que ele é contra qualquer mudança, apenas que ele analisa essas mudanças para ver se elas são válidas ou não, se elas vão ser prejudiciais para a sociedade ou não. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Imagina que você está com o mesmo penteado há 10 anos e quer mudar o cabelo. Você tem 2 opções: sair pintando e cortando de qualquer jeito, com qualquer tinta ou cor bizarra, ou você pode ver certinho qual a melhor tinta, o melhor estilo de corte, ler uma revista sobre as melhores técnicas, etc, etc. É isso. É pensar bem qualquer mudança para não dar M depois. Na faculdade, geralmente dizem que o conservador não quer mudança nenhuma. Usando o mesmo exemplo, ele seria o cara que não cortaria o cabelo e deixaria o cabelo como ele está. Mas isso é mentira. Conservadorismo está intrinsecamente ligado com o cristianismo. E evolução, transformação, renascimento são palavras-chave tanto em um quanto no outro. O conservador sabe que mudanças são inevitáveis. Ele só quer ter certeza que essas mudanças são para melhor. Pega a abolição da escravatura dos Estados Unidos, por exemplo. Foi o Partido Conservador que lutou por ela. E isso não é teoria da conspiração não, viu? É conhecimento público mesmo. É só você pesquisar na internet o que você acha. É claro que, como todo movimento, existem aqueles que são mais extremistas e os que são mais abertos ao diálogo. Assim como existem feministas que só querem que mulheres sejam mais respeitadas e outras que têm orgulho de falar que odeiam homens e cortam. Então sim, existe conservador que é fiscal de cu alheio? Existe. Mas existem aqueles que só entendem que a sociedade humana é algo com milênios de história e que se você alterar estruturas básicas como família, moral e religião, a sociedade pode ruir. E quer saber? Todo mundo é conservador até certo ponto.
todo mundo mesmo. Quer um exemplo? Respeitar os mais velhos. Isso é uma tradição que vem desde a Idade da Pedra. Todo mundo, pelo menos as pessoas que são civilizadas, entendem que a sociedade que não respeita os mais velhos é uma sociedade doente e que nós devemos manter essa tradição a todo custo. Quer um outro exemplo? Vamos dizer hipoteticamente que comece a surgir um movimento pela liberação de, sei lá, canibalismo. Eu vou usar esse exemplo maluco porque a gente está no YouTube e vocês sabem que tem assuntos reais que são proibidos aqui. Mas só imagina isso. Cara, comer carne humana é um dos piores crimes que o ser humano pode cometer. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Se começasse a haver um movimento que tentasse legalizar matar pessoas para comê-las e com isso resolver ao mesmo tempo o problema da fome e da superpopulação, você seria contra ou a favor? E eu espero sinceramente que você seja contra, né? Mas sabendo que tem gente que acha que o Thanos no cinema estava certo, não me surpreenderia que várias pessoas apoiassem isso. Mas só para resumir, não, o conservador não é um cara parado no tempo. E não é um cara que quer que a sociedade volte à Idade Média. É só um cara que entende que existem tradições que merecem ser protegidas, limites que não podem ser ultrapassados, e ele vai lutar para protegê-los. E essa longa introdução é só para explicar que sim, um dia a Marvel, a rainha lacradora do progressismo pra frentex, já foi conservadora. E sim, aquele youtuber que você assiste que fala que a Marvel é progressista desde o início porque X-Men lutam contra o racismo, pipipi, popopó, ele tá errado. Ah, careca, mas ele tem muito mais views e inscritos que você. E eu tenho exemplos, fatos, provas de que a Marvel já teve um posicionamento muito mais conservador nas suas histórias. No vídeo que eu explico o que seria lacração, eu já dei alguns bons exemplos. Como quando o Capitão e o Falcão dão um sermão no herói negro que queria fazer quebra-quebra contra o racismo. E também uma história onde o justiceiro salva a vida de um radialista conservador de ser morto por ativistas veganos. Essa é tão politicamente incorreta que um militante do Twitter não passaria nem da primeira página sem ter um ataque de perereca. Mas outros exemplos não faltam. Veja, por exemplo, a resposta que o Falcão dá para o Capitão América quando esse o convida para preencher a cota de heróis negros nos Vingadores. Ora, Steve, percebe como isso é desagradável? Não quero apenas preencher uma cota. Anos mais tarde, os Vingadores seriam vítimas novamente de protestos pedindo a inclusão de negros, e ao ser convidado para o grupo, o Pantera Negra responde assim: mesmo que eu pudesse ficar, seria a solução errada. Sempre participei como Vingador e não Vingador Negro. Usar eu ou qualquer outro herói negro para tentar agradar o público só iria aumentar as tensões. E esse é o Pantera Negra mesmo, tá? Não é um integrante de um grupo de pagode, não. O pior é que os Vingadores acabam cedendo e recrutam um herói chamado Triatlo. O cara é basicamente um militante estilo quebrando tabu e fica acusando seus próprios colegas de equipe de preconceito racial o tempo todo. E esses eu não vou nem fazer a voz porque o YouTube me capa se eu falar essas coisas em voz alta. E sabe qual a ironia disso? É que quem acaba botando bom senso na cabeça do Triatlo é ninguém menos do que a Carol Danvers. Essa mesmo. Só que isso é em 2001, 2002, né? Muito antes da Marvel transformar ela num símbolo feminista. Hoje em dia era capaz dela concordar com o Triatlo e começar a militar do lado dele. Falando em feminismo, e essa história aqui do Capitão América dos anos 90, onde ele enfrenta uma vilã feminista cujo plano é transformar todos os homens em mulheres. Pelo menos seria só o Capitão dizer que se considera mulher e ninguém ia poder acusar o cara de ser machitos quando ele sentar o cacete nela. Sentar o cacete no bom sentido, né? Que seria bater. O que também não é um bom sentido. Bom, você entendeu. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tem muitos exemplos de críticas ao feminismo na Marvel antiga. Olha essa esculachada que a Sue Richards dá numa entrevistadora na fase do John Byrne do quarteto.
E tu tava esperando que eu fizesse a vozinha da Sui, né? Mas não. Vou te deixar na vontade. Ponha-me no chão! Ao invés disso, olha essa personagem insuportável da fase do John Romita Jr. no Demolidor. Ah, o cara que escreveu isso não tem a mínima ideia do que é feminismo. Amiguinho, quem escreveu isso foi uma mulher, Ann Nocenti. Boladona, meu filho. Então fica quieto que você não tem lugar de fala para discutir com ela. E aproveita que a Panini está republicando essa fase do Demolidor e corre atrás porque ela é muito clássica. Aliás, Panini, quero um trocado pela propaganda, hein? Enfim, eu poderia aqui ficar o dia inteiro dando exemplos de posições conservadoras e antiprogressistas da Marvel. Homem de Ferro contra comunistas? Tem. Inclusive, o vilão da história é até o Fidel. No colo do capiroto! Capitão América batendo num terrorista que diz que os Estados Unidos pertencem aos índios? Toma. Homem-Aranha bolado com uma passeata? Tá aqui, fresquinho. Até pra quem é DCZ tem brinde. Olha esse discurso contra vitimismo do ciborgue. Ou essa história da Mulher Maravilha dizendo que não é feminista. Como eu disse, eu poderia ficar aqui horas. Isso tudo é só da coleção pessoal do Careca. Imagina se eu buscasse na internet. Mas eu acredito que já ficou muito claro que até uns 10 ou 15 anos atrás, o pensamento conservador tinha espaço nos quadrinhos e a postura da Marvel e da DC também não era tão hegemônica. Então a próxima vez que você vir algum juvenil afirmando que a Marvel sempre foi progressista, esfrega esse vídeo do Careca na cara dele. E é isso, pessoal. Como vocês já sabem a rotina, deem as suas opiniões aí embaixo. Obviamente alguma questão teórica ficou de fora, já que esse é um vídeo curto sobre quadrinhos e não algo verdadeiramente voltado para esse assunto. Eu vou deixar aqui alguns teóricos e livros para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, mas qualquer pesquisa na internet já vai te dar uma boa lista. E não estranhe se você nunca ouviu falar de nenhum deles, é proposital não estudarem conservadorismo nas faculdades. As pessoas são conservadoras até mesmo sem saber. Eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi essa frase no final dos Eternos, sendo que essa é a exata definição de conservadorismo dada pelo Roger Scruton. Ou seja, o roteirista provavelmente chegou à mesma conclusão que um dos maiores autores conservadores sem ser conservador. E eu tô chutando isso, já que um roteirista de Hollywood que escreveu um dos filmes mais lacrantes da Marvel, ser conservador é algo altamente improvável, né? Então, para fechar o vídeo, eu vou deixar esse lindo discurso que o Capitão América fez em Espetacular Homem-Aranha 537, sobre você continuar fazendo a coisa certa, mesmo que o mundo todo diga que você está errado. Certamente o autor leu muito Chesterton antes de escrever isso. E é isso, pessoal. Beijo nas crianças e tchau!